Entrevista. Olá, muito boa tarde. Vamos fazer agora uma pequena pausa na nossa habitual programação para falar de quê? Falar sobre o futuro. Com o primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, uma organização da Associação Olhar Poente. Educação, Cérebro e Mente vão estar em análise de 30 de maio a 1 de junho, portanto de quinta-feira a sábado. Nestes dias teremos um vasto painel de oradores ligado às várias matérias abordadas, oradores oriundos do território nacional, mas também de Cabo Verde e Gran Canária. Este congresso acontece no auditório do Ramo Grande e na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e o público pode aderir de forma presencial ou pela via online. Mas não há nada melhor para falar deste tema do que o Sérgio Nascimento da Olhar Poente, que está connosco no Rádio Clube de Angra. Sérgio, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Sérgio, como é que surge esta ideia de organizar o primeiro congresso insular designado como Olhar o Futuro? Muito bem. Olá, Diogo. Muito obrigado pelo convite. Para nós, estamos muito satisfeitos por a Rádio Clube de Angra ser a rádio oficial do Congresso, uma rádio com 75 anos e que para nós é um motivo também de orgulho ter-vos ao nosso lado. Pois, a Olhar Poente, enquanto IPSS, que trabalha maioritariamente aqui no município da Praia da Vitória, trabalha na área da infância e juventude, gera um conjunto de creche e centro de atividades de tempos livres, outros serviços sociais associados, e realmente tivemos, posso dizer, a ousadia de tentar pela primeira vez organizar um congresso. Longe de sermos organizadores de eventos, não é essa a nossa área de atuação, mas ficámos muito entusiasmados por, ao fim de 14 anos de atividade, podermos, de certa maneira, promover um evento que, mais do que ser um evento que trabalhe para dentro, para as nossas famílias, para a nossa equipa, para todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, é sobretudo um evento também para o exterior. Poder permitir que a partilha do conhecimento seja ela também externa, com todos aqueles que queiram participar neste mesmo evento. O Olhar o Futuro, Educação, Cérebro e Mente, tem uma história engraçada porque temos duas estagiárias que são psicólogas, uma delas psicóloga júnior, e quando foi à altura, em outubro, que um conjunto de educadoras e a nossa equipa foi a um congresso em Coimbra, da Associação Nacional de Intervenção Precoce, nossa parceira neste evento, vieram de lá muito entusiasmadas, muito contentes e queriam fazer alguma coisa. E quando propusemos a organização de um evento, que tema era, e falou-se pela primeira vez em neurociência, educação, cérebro e mente. Obviamente que grande parte da equipa não é que tenha ouvido a primeira vez a falar de neurociência, mas ficámos, de certa maneira, um bocadinho surpreendidos por esse tema ter vindo ao centro da mesa. E pronto, e a partir daí foi aprofundado um bocadinho o que era a neurociência, o porquê, a importância de associar a neurociência à educação, à saúde, e foi tão bem fundamentado pela equipa que da nossa parte tivemos e demos o ok e ficámos muito entusiasmados por poder realmente organizar um evento que pelo menos não era um tema e uma palavra tanto falada e tanto abordada nos Açores e também ainda em Portugal, mas achámos por bem seguir este caminho e cá estamos nós, hoje, a 15 dias do evento, totalmente focados em fazer um bom congresso. Com expectativas em altas. Sim, julgo que de certa maneira para nós o importante é fazer com que as coisas aconteçam. E este congresso obviamente que é um desafio muito grande, porque enquanto o congresso está a ser planeado e organizado, toda a vida da instituição continua a rolar, portanto claro, nada fica parado, as pessoas continuam alocadas àquilo que desenvolvem diariamente, mas pelo meio tiramos sempre um tempo, e fora dele, fora do nosso tempo de trabalho também, a tentar organizar da melhor forma um congresso que marque realmente a vida das pessoas que possam participar. Sérgio, este congresso tem aqui um painel de oradores de muitas partes do nosso país, também de fora do país. Como é que é organizar um congresso com esta panóplia toda de pessoas e também, já agora, que dificuldades é que encontraram para conseguir realizar o congresso? Nós, quando começámos a falar, portanto estamos a falar em outubro, novembro, dezembro, por essas datas, quando começámos a falar no congresso e quando definimos o tema, o passo seguinte foi realmente encontrar as pessoas certas para abordar uma série de temáticas que pudesse, por um lado, criar novidade e, por outro lado, que trouxessem também mais valia para quem assiste.
E, na verdade, um dos primeiros aspectos foi se vamos fazer algo nos Açores, na Ilha Terceira, na Praia da Vitória, algo que também tenha uma componente regional. Daí termos realmente convidado um orador que vem da Universidade de Las Palmas de Gran Canária, a professora doutora Maria del Sol, e por outro lado também chamar e convidar o professor doutor Daniel Medina, da Universidade de Cabo Verde, que consegue dar aqui uma dimensão também e um contexto regional a este mesmo evento. Depois, a nível nacional, tivemos também que fazer aqui algumas escolhas. Uma delas foi poder ter aqui o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, neste caso o professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, que é o professor catedrático, é um professor com um conhecimento demasiadamente vasto da Universidade de Aveiro e que nos irá trazer aqui também uma temática que está e que é muito, muito atual, a inteligência artificial e o futuro da educação, e que para nós realmente, enquanto pais, enquanto profissionais da educação também, é um tema muito central e atual, e claro, trazer aqui o professor doutor Paulo Jorge Ferreira para nós realmente é entusiasmante. E por outro lado, também algo ligado à saúde, e tivemos a sorte, por um lado por sermos parceiros da Associação Nacional de Intervenção Precoce, termos a sorte e o privilégio de poder contar com o Dr. Luís Borges, portanto, neuropediatra internacional, renomado, e também pioneiro da intervenção precoce em Portugal. Portanto, é um senhor com 80 e poucos anos, uma pessoa verdadeiramente interessante de se ouvir, com um conhecimento imenso na área da intervenção precoce e, como bem sabemos, hoje em dia, com a escola inclusiva, penso que vai trazer aqui a todos os presentes uma série de informações e de conhecimentos e de competências que acho que será realmente uma mais-valia. Também temos a doutora Rosário Farmaus, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que vem abordar o garantir os direitos em todos os contextos, os direitos das crianças, e poderia aqui falar um pouco mais de outros oradores, mas centro-me aqui nesses. Portanto, conseguimos, digamos, de certa maneira, alargar aqui as temáticas e podermos, de certa maneira, conseguir fazer com que profissionais de saúde se interessem pelo Congresso, profissionais da educação exatamente o mesmo, pais, as famílias e outras pessoas interessadas, tendo em conta realmente as temáticas que são abordadas. Abordaste já algumas, não é? Portanto, já deste aí um cheirinho. Por exemplo, a inteligência artificial na educação será um dos temas, a inteligência emocional nas relações humanas, inclusão e intervenção precoce. Que outros motivos de interesse, já que já percebi que em oradores não faltarão motivos para aderir ao Congresso, que outros motivos de temas é que nós podemos passar a quem nos ouve de motivos de interesse para aderirem também ao Congresso? Olha, Diogo, nós normalmente, até no dia-a-dia da instituição, da Olhar Poente, são muitas as vezes que existem críticas ou que existe, assim, de certa maneira, alguns obstáculos, algumas pedras, algumas barreiras que são criadas. E muitas das vezes, em vez de olharmos para isso com algo de dificuldade, tentamos sempre superar essas dificuldades. E temos aqui um orador que, pessoalmente, interessa-me bastante, é uma pessoa que me entusiasma bastante ouvi-lo, e penso que será, de certa maneira, para todas as pessoas que puderem estar presentes e puderem participar, que é o professor José Pacheco. É o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, portanto, há 40, 50 anos, que criou um conceito totalmente diferenciador em Portugal. Estamos a falar nos anos 80, em que mudou totalmente o paradigma das escolas e, sobretudo, da escola pública. Ou seja, mudou o paradigma da avaliação, das salas, dos testes, das classificações. Portanto, o que ele fez é algo muito simples. Chegou a uma escola e construiu uma unidade curricular e construiu uma escola em que, por exemplo, não é um aluno que o aluno ou a turma não tem testes pré-definidos. Portanto, não existem datas em que, como normalmente acontece, vamos fazer o teste naquele dia exato que acontece. Não, o aluno chega ao pé do professor e diz: professor, eu amanhã ou daqui a uma semana sinto que estou preparado para poder ser avaliado. Ou seja, ele pôs de parte tudo o que tem a ver com classificações. Quer dizer, os testes valem o que valem, e para ele o importante não é aquilo que em determinado momento o aluno realiza. Exato. Para ele é sim o caminho até lá, a questão da autonomia, da responsabilização, da criação de planos de estudo. E vamos ter o professor José Pacheco connosco no dia 30 de maio numa sessão online, e que de certa maneira ele próprio, sendo uma pessoa de referência, teve muito recentemente aqui uma visão diferente daquela que tinha, por exemplo, há 10 anos. E ele, durante muitos anos, disse sempre que o centro era o aluno.
Portanto, o centro da escola é o aluno, o foco é o aluno, a aprendizagem do aluno. E de repente o que é que ele fez? Ele mudou um pouco e diz que o centro está em cada coisa, em cada pessoa, em cada objeto. Ou seja, para ele, neste momento, o centro é a relação, é a criação do vínculo, e isso, para ele, é o paradigma da comunicação. Portanto, deixa de ser o foco no aluno, naquilo que ele pode ou não criar, mas passa a ser a relação que eu estabeleço com o aluno e que o aluno estabelece comigo e que toda a comunidade educativa estabelece uma com a outra. E hoje em dia, quando se critica tantas vezes a unidade de gestão, quando se critica a docência, quando se critica uma escola menos aberta ou que se diz que a escola não é totalmente inclusiva, penso que com uma base de humildade que todos temos que ter enquanto profissionais de educação, enquanto diretores, enquanto até decisores políticos, é poder ouvir quem realmente marcou a mudança de um país e que ainda hoje continua a marcar. E ter a oportunidade de o ouvir, até enquanto pai, enquanto mãe, penso que irá dar aqui uma visão um bocadinho mais alargada, mais abrangente, e acho que será realmente uma mais-valia. E aí sim, no contexto educativo, penso que é um ponto muito importante neste congresso. Sem dúvida, já deixo aqui um aperitivo para as pessoas que se interessam realmente pelo sistema educativo. O próprio professor acompanhou a evolução dos tempos, portanto, mudando de opinião, se calhar este será um congresso para debater temas aqui que vão ao encontro daquilo que tanto se fala nos últimos tempos, que é: teremos que manter o ensino atual ou poderemos realmente criar aqui outra forma, não é? De ensinar os nossos alunos nas nossas escolas? Certamente este congresso dará ferramentas para isso. Ou pelo menos ideias. Sim, penso que é isso mesmo, Diogo, penso que é isso mesmo. A questão da partilha das ideias e do conhecimento. Quer dizer, nenhuma destas pessoas vai chegar aqui com, digamos, algo milagroso, com um kit para depois no dia seguinte podermos aplicar. Não é nada disso que se pretende. O que se pretende é, com a base científica que cada um destas pessoas, destes oradores vai trazer, fazer-nos perceber, entender e até questionar, porque irá haver esses momentos de questões e de mesa redonda, até de questionar aquilo que é realmente transmitido. Mas, sobretudo, ter presente que não é apenas por aquilo que é o senso comum, mas sim aquilo que é através de uma base científica, através do conhecimento, através daquilo que é validado. E poder estar presente no meio deste conjunto de oradores e poder, de certa maneira, ouvir e questionar, penso que será realmente uma mais-valia para quem participe. Muito bem. Manuais digitais será um tema abordado neste congresso, até porque relembro que nas últimas semanas foi criada uma petição nos Açores para acabar com os manuais digitais, portanto os pais e encarregados de educação estão descontentes. Este também será um tema certamente algures aí pelo meio no congresso, não é, Sérgio? É verdade. Nós no dia 1 de junho iremos ter uma mesa redonda em que o tema será a digitalização da educação, perspectivas transdisciplinares. E essa mesa é constituída por 3 professores verdadeiramente interessantes: o professor Dr. José Ornelas, o professor Dr. Daniel Medina e o professor Dr. Jorge Adelino Costa. Pensando aqui, de certa maneira, em questão aos manuais escolares, que é algo realmente, portanto, que tem sido, por um lado, uns que criticam, por outro lado, outros que não criticam, mas de certa maneira existe uma transformação digital em tudo aquilo que estamos envolvidos, seja no trabalho, na vida particular, hoje em dia com os telemóveis até, com tanta coisa que hoje em dia deixou de haver o papel e passa a haver outras realidades. Mas a transformação digital e a digitalização da educação, eu quero acreditar que será algo muito mais abrangente do que apenas os manuais escolares. E eu penso também que, por exemplo, com a questão do professor Dr. José Ornelas, que vem falar de uma temática que é a liderança comunitária aplicada às instituições de ensino. Ou seja, esta liderança comunitária, a forma de liderar uma instituição de ensino, um professor que tem prática na área, esta liderança que tem que ser uma liderança partilhada, envolvente, humanizada numa instituição de ensino, acho que independentemente da criação ou não de manuais digitais ou em papel, acho que o mais importante passa realmente por aquilo que é a forma de intervirmos com o aluno. Qual é que é a relação, qual é que é a proximidade que eu tenho e a forma de chamar as famílias para dentro das escolas, a forma de podermos estar todos juntos a caminhar para um caminho comum. E tudo isso muitas vezes fica esquecido, digamos assim, não por mal, porque talvez às vezes por mais ou menos burocracia ou mais ou menos desatenção. Na verdade, aquilo que me parece e que nos parece enquanto comissão organizadora do Congresso é que temos que ser verdadeiramente mais envolventes e cativantes até para os alunos. Um aluno pode ter o manual que tiver, mas se não tiver um professor que o cative, que o entusiasme,
que o fascine, não é? Que possa até ser o seu próprio ídolo, que faça acreditar que consegue atingir certos objetivos e que consegue superar a cada dia que vai para a escola. E aí é realmente a parte central, é as relações humanas entre as pessoas, e o professor Dr. Daniel Medina vem falar exatamente isso, a inteligência emocional nas relações humanas que podem ser estabelecidas. Por isso, acho que será uma temática muito interessante, mas que possivelmente também vai encaixar nesta parte aqui das relações humanas. Este será também um tema de interesse, já que tanto se fala de manuais digitais nos Açores. Há quem não seja a favor deles, mas apenas e só porque eles deveriam ser um extra, ou seja, um acessório ao livro e não o manual em si. Portanto, existem outros problemas que são abordados, como a falta de bateria nos tablets ou iPads, portanto, há algo desses estilos. O facto de não poderem ver 2 ou 3 páginas seguidas, não é? Portanto, quando digo isto, nós na escola poderíamos estar, por exemplo, a olhar para a página 50 e ao mesmo tempo no instante virar para a página 30, o que no iPad invalida porque tem que ser uma a uma ou ver várias. Portanto, alguns desses problemas certamente terão na base, estarão na base de assunto quando se falar em reformular o sistema de ensino, não é? Mas se me permites, Diogo, voltando aqui a uns anos atrás, o tempo da pandemia, distribui-se computadores, pediu-se computadores emprestados às organizações sociais para permitir com que os alunos também pudessem ter acesso, mas na verdade muitos desses alunos não tinham, por exemplo, internet em casa. Isto é sabido, é reconhecido, todos nós sabemos realmente essa verdade. E hoje em dia temos uma outra questão, é que realmente os alunos têm computadores, mas depois têm sistemas que completamente obsoletos, porque muitas vezes vai abaixo e o aluno enerva-se, fica frustrado porque estava a estudar e de repente o computador deixa de funcionar. Quer dizer, parece-me que muitas vezes existem tentativas de fazê-lo bem, mas muitas vezes peca a monitorização que é feita. Se realmente acompanhamos ou não esse processo, se acompanhamos ou não aquilo que estamos a dar como recurso ao aluno. E esse acompanhamento, muitos de nós, enquanto adultos, enquanto pais, também com pouco conhecimento na área tecnológica, que queremos ajudar os nossos filhos e não conseguimos, e os nossos filhos em casa a fazerem todo o esforço para conseguir realmente acompanhar e não o conseguem. Portanto, muitas vezes qualquer mudança que é feita fica um pouco esquecido todo o acompanhamento que deve ser feito por uma escola e por uma comunidade que está envolvida. E esse acompanhamento não apenas com o aluno, muitas vezes até com os próprios pais, em termos de formação que podem receber e em termos de acompanhamento que devem ter. Mas nem tudo é perfeito, não é? Há um caminho a fazer, neste momento é o que é, estando a crer que aquilo que for as decisões futuras serão sempre para bem dos alunos e nunca para os prejudicar. Possa conciliar a maior parte das ideias de forma a que não hajam tantos contras e mais a favor. Sérgio, recentemente o Conselho de Angra apresentou uma carta educativa do município, onde dava conta que, por exemplo, prevê-se que até 2041 o Conselho de Angra perca cerca de 26% da sua população escolar. Ora, sendo a praia vizinha de Angra, incluída aqui nos 2 concelhos da Ilha Terceira, obviamente que podemos alargar até este número um bocadinho à praia, sabendo que as percentagens variam muito, mas certamente será um número semelhante, porque apesar dos estudos serem em Angra, sabemos que funciona tudo mais ou menos por igual. Este congresso vem também olhar para esta problemática que é, obviamente que isto esbarra no problema, que é a falta de natalidade, porque depois obviamente, vão-se perder alunos no futuro, mas este congresso vem olhar também para este problema. Este congresso, portanto, posso, indo aqui um bocadinho atrás em relação à carta que me indicou e que tive... Ou relaciona-se a este congresso. Sim, é muito importante tudo aquilo que é as linhas orientadoras, e todos nós temos que nos guiar por linhas orientadoras, os municípios pelas que é, o poder local, as famílias também para ter conhecimento, e as organizações sociais obviamente também têm que o fazer. Lembro-me de há cerca de 10, 15 anos dizia-se que hoje a taxa de natalidade era menor em cada ano que passava. Na verdade, o ano passado a taxa de natalidade foi superior àquilo que era nos anos anteriores, algo que era um dado que era impensável há 10, 15 anos atrás, porque não era isso que se perspectivava. Não sei como é que será daqui a 10, 20, 30 anos, mas acreditando que o estudo é baseado em dados e só pode ser em dados concretos e validados, o que podemos adiantar é que, independentemente daquilo que for há 40 anos, e aí, pronto, em termos de gestão pública, é
o que for, mas nós, enquanto agentes educativos, enquanto pais, aquilo que temos sempre que ter em presente é como é que individualizamos esse processo, independentemente de sermos mais 10 mil ou menos 10 mil. Aquilo que a escola pode, enquanto escola, enquanto casa-mãe no processo de ensino-aprendizagem, pode fazer com mais ou menos alunos. E é aí que nós, enquanto elementos da comissão organizadora, estamos centrados. Estamos verdadeiramente centrados naquilo que o pai que nos vier procurar, o professor, o profissional de saúde ou qualquer outra pessoa interessada na área, o assistente social, por exemplo, que é uma peça fundamental em todo o trabalho que é feito, não apenas na escola, como fora dela, poderá realmente ser relevante na aprendizagem que leva daqui. E essa individualização, naquele desenvolvimento holístico que tanta vez se diz que é importante existir quando se trabalha com qualquer criança, com qualquer aluno, com qualquer aluna, é realmente aquilo que temos e que devemos ter de forma presente no trabalho que desenvolvemos. E depois, obviamente, existem outras variáveis e outros poderes decisórios, e aí sim é quando entram os municípios, quando entram os governos, que podem antecipar, em vez de sermos reativos, e às vezes somos mais reativos do que preventivos, mas aqui por aquilo que leva tudo a crer é que existe aqui um processo de antecipação de um problema que possa existir daqui a uns anos. É que escola é que temos, não é? E que forma e que escolas é que temos. Agora, há algo que todos temos que ter presente e que me parece que não é... Parece que todos nós concordamos, que existindo menos alunos... poderá existir aqui um perigo de haver menos pessoas a viver nas freguesias, porque escolas a perder alunos poderá levar ao fecho de escolas, e parece-me que não será isso que queremos para um território que não é assim tão grande, mas que não deixa de ser distante para um aluno que precisa de apanhar o autocarro da Serreta para Angra ou da Agualva para a praia, porque nem sempre os horários são compatíveis, nem sempre os pais podem, e a distância faz com que muitas vezes faça perder os alunos da própria freguesia. E aí sim que é pensar no global como é que tudo isto pode ser visualizado à distância de 10, 20, 30 anos. Sérgio, enquanto falava, lembrei-me aqui de outro pontinho que se calhar também será abordado neste congresso e da qual nós podemos desde já deixar aqui uma sementinha para que as pessoas também adiram, se não for por outros temas, que seja por este. Falta de profissionais, nomeadamente em algumas áreas, como as sociais, por exemplo. Também será tema deste congresso, será abordado por aí. Peço desculpa a pergunta. Da falta de profissionais. Profissionais de educação, de saúde. Sim, áreas, por exemplo, áreas sociais, na inclusão, temos visto recentemente muita falta de profissionais na região, na área inclusiva. Isso penso que por um lado é um problema de âmbito nacional, infelizmente, que é o que acontece nas nossas escolas, nos nossos hospitais, na rede pública, aquela que nós, enquanto organização social, tanto defendemos. Posso dizer aqui o seguinte: nós já em 2020, devido à pandemia, tínhamos uma série de crianças, existiu o fecho decretado pelo governo das respostas sociais onde intervíamos e de repente tínhamos um conjunto de crianças que fomos abordando com as famílias e as famílias procurando que viram as suas terapias suspensas. Estamos a falar de crianças que necessitavam urgentemente que essas terapias não fossem suspensas, mas a pandemia assim o obrigou. E já na altura constituímos uma pequena equipa e, enquanto instituição, aquilo que fizemos foi não suspender nada daquilo que existia, mas sim criar novas respostas. E criámos realmente uma creche de inclusão e intervenção precoce. Posso dizer que foi um evento pioneiro nos Açores, foi algo que não existia e a única diferenciação que existia em todas as outras creches da região é que nós estávamos focados em que cada criança, seja num contexto de sala ou num contexto coletivo de grupo, podia ter as suas terapias que tanto necessitava. E aí, obviamente, que sentimos que não foi tanto a falta de profissionais, mas sim um contexto que o obrigou. Por outro lado, aquilo que vamos vendo hoje em dia, quer dizer, dou-lhe aqui um exemplo de algumas escolas que têm conhecimento. Imagina uma escola, uma unidade orgânica que possa ter 3 escolas afetas e com essas 3 escolas afetas tenha 2 psicólogos para 1.700 alunos. Não é? E tanto que sabemos, e tanto que é falado e que é abordada a questão da saúde mental dos alunos, até derivado muito da pandemia que vem, não só, e dos problemas de bullying que estão tanto presentes na vida de cada um de nós, 2 psicólogos para 1.700 alunos, acho que todos nós temos presente, é reduzido. Conseguimos fazer contas, não é? É fácil. E podemos dizer, o rácio é, a nível nacional, 1 para 800, aqui é 1 para 400, na região, 1 para 500. Não é isso que está em causa. O que está em causa não deixa de ser reduzido.
E ao ser reduzido faz com que 3 escolas das freguesias que têm alunos em idade, muitas delas em idade precoce, até aos 6 anos e dos 6 aos 10, que são as escolas da Água Alva, da Vila Nova, de São Brás, quer dizer, um conjunto de escolas que existem, em que é muito difícil 1 ou 2 psicólogos conseguirem dar resposta a esses alunos dessas escolas. E muitas vezes passa aqui, digamos, um período em que estes alunos têm depois dificuldade de ter uma resposta quando dela mais necessitavam. Agora, montar isto também acredito que não seja difícil, mas talvez com um trabalho articulado entre o setor público e o setor privado e social. Quando é um trabalho articulado em que é monitorizado, é avaliado, é acompanhado, em que todos estamos sentados à mesma mesa, em que os profissionais de saúde que fazem um trabalho extraordinário com um conjunto de crianças e jovens que tanto deles necessitam, se houver esse trabalho articulado entre todas as partes, conseguimos garantidamente minimizar essa lacuna de falta de pessoas e profissionais de saúde que possam existir em alguns espaços. Olha aqui um exemplo, terapia da fala, por exemplo, na Praia da Vitória neste momento há uma lacuna enorme porque de repente, ainda bem, porque penso que a terapeuta que está afeta à unidade de saúde da Praia vai ser mãe, e ainda bem que o é, mas na verdade de repente ficaram 50 crianças sem ter essa resposta. E havendo esse trabalho de articulação, de proximidade, mais facilmente conseguimos dar resposta a quem dela mais necessita. Estamos a falar de crianças que, não tendo essas terapias a cada semana, a cada quinzena, a cada mês, é algo que fica por preencher e por se desenvolver. E todos somos responsáveis por realmente criar essas condições para que aquela família não fique verdadeiramente ansiosa, angustiada por não conseguir ver o seu filho a desenvolver-se e a progredir quando tanto necessita. Eu posso dizer que essa já é a segunda vez em 2024 que se fala em terapeutas da fala no Rádio Clube de Angra. Efetivamente, no Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, esse tema foi abordado e é preciso realmente olhar para isso com outros olhos. Espero que realmente seja de uma vez por todas, que isto depois barra noutras coisas, que é: o profissional fica sobrecarregado, por exemplo, falamos do terapeuta da fala, possivelmente alguém terá que pegar nesses alunos, não é? Possivelmente será um trabalho extra, portanto sobrecarregado, e depois irá faltar a certa hora aquela motivação, não é? Portanto, vai haver o cansaço acumulado. Nós somos todos humanos, não é? Portanto, há aqui duas coisas, Diogo. Em primeiro lugar, portanto, isto não é estalar os dedos e de repente aparece terapeuta. Já há falta de formação de terapeutas da fala, pelo menos aqui na região não se consegue até no setor privado encontrar terapeutas da fala disponíveis. Portanto, acredito que qualquer decisor político, se tivesse à mão algum para contratar, acredito que o colocasse e que o contratasse. Em relação ao cansaço, quer dizer, contra mim falo enquanto elemento da direção do Olhar Poente. Portanto, tenho um conjunto de pessoas que estão verdadeiramente desgastadas e cansadas pelo trabalho que desenvolvem diariamente. Também nós, enquanto organização, necessitávamos e continuamos a necessitar de mais pessoas para dar uma resposta com melhor qualidade e com mais capacidade às crianças e ao número elevado de crianças que temos. Agora, como é que podemos minimizar e como é que podemos, digamos, criar condições para que estas pessoas consigam trabalhar naquilo que merecem, pelos direitos que têm associados à sua vida profissional? E sim, é uma tarefa que todos temos de ter e temos que repensar enquanto, digamos, líderes de organizações ou enquanto decisores de algum tipo de instituição. Quando dizemos todos, a começar dos pais até às organizações e governos por aí fora. Já agora, o Sérgio aí, neste último tema, abordou a saúde mental e eu perguntaria, inevitavelmente, porque é que a saúde mental é cada vez mais importante de abordar? Ou seja, qualquer congresso, qualquer conferência, há que abordar a saúde mental. Olha, Diogo, eu se falasse muito aqui de saúde mental estava a fazer aquilo que muitos fazem, que é poder abordar assuntos que não dominam. Portanto, eu aquilo que sei, aquilo que felizmente tenho pessoas altamente qualificadas, não só a trabalhar no Olhar Poente, mas também de outras instituições e pessoas amigas que abordam essas questões. Na verdade, a saúde mental está presente em tudo, não é? Todos nós, quando acordamos de manhã, muitas vezes pensamos, estou bem ou não? Como é que eu estou hoje? E essa preocupação que temos enquanto pessoa, e quando então trabalhamos numa organização social, que temos que, em primeiro lugar, pensar nos outros, tanta vez, não é? No bem-estar dos outros, o que é que eu faço para que os outros estejam bem, tem que estar sempre verdadeiramente presente em qualquer tipo de evento ou em qualquer tipo de trabalho que se desenvolva. E para nós este foi realmente uma preocupação que tivemos, tendo em conta que, olha, por exemplo,
um tema muito, muito interessante, e há pouco falámos de há 20, 30 anos, não é? Portanto, e este tema não deixa de ser aqui muito importante porque é um tema abordado pelo professor Dr. Jorge Adelino Costa, que é a inclusão e educação depois da infância. Que respostas da universidade? E, na verdade, se calhar nunca pensámos muito nisso. Que respostas é que a Universidade dos Açores tem para pessoas que apresentem algum tipo de dificuldade, problemática associada à sua saúde mental? E quem diz a Universidade dos Açores diz todas as outras claro. Que existem. Portanto, e a saúde mental obrigatoriamente tem que estar presente, e nós fazemos questão que esteja, tendo em conta que estaremos muito atentos até para cada um de nós. Não deixa de ser curioso que há 20 ou 30 anos atrás não se falava tanto, certamente, raramente era discutido este tema, não é? Sérgio, para terminar, as pessoas que nos ouvem já perceberam que podem participar no evento, portanto, quer pela via presencial, quer pela via online, mas também podem interagir depois com o painel, não é? É verdade. Portanto, o evento será um evento presencial com transmissão online, e isto fez com que quem não pudesse vir de outras ilhas pudesse acompanhar através do formato online, mas também fora da região, que também, com as inscrições que temos, que também o poderão fazer. Mas, sobretudo, perceber em 2 ou 3 aspectos. Um deles é que qualquer professor, tendo em conta que é um evento formativo já com credenciação da parte da Secretaria Regional da Educação e que tem créditos para o pessoal docente, poderá, tanto presencial como online, ter direito a esses créditos. Okay. Em segundo lugar, dizer que a participação é essencial. Portanto, e a participação, seja presencial ou online, vai ser possível. Portanto, por isso é que este programa contempla mesas redondas. Em cada 3, 4 intervenções existe uma mesa redonda onde poderão ser os oradores questionados sobre aquilo que foi a sua apresentação anterior. E isso faz com que o público possa ter realmente as questões que queira colocar, dúvidas que queira esclarecer e aprofundar, pode naquele preciso momento ter essa presença. Mas também quero dizer o seguinte, que não disse antes, mas que é extremamente importante. Iremos ter, e estamos verdadeiramente satisfeitos com isso, da Universidade dos Açores, a professora doutora Ana Arroz, que vai ter uma participação no dia 1, como também nas mesas teremos a doutora Anabela Faria, a doutora Patrícia Gal e a doutora Adriana Pinheiro, do Hospital de Angra do Heroísmo, pessoas com enorme capacidade, tanto no desenvolvimento infantil e parentalidade, como também na questão da intervenção precoce, irão dar aquilo que é os desafios atuais na região, mas também as perspectivas futuras que existem na região nestas temáticas. E depois dizer algo que para mim é verdadeiramente interessante, digamos assim, porque enquanto vida da instituição nunca tínhamos tido a oportunidade de ter esse apoio. É que quando criámos este congresso batemos a várias portas, um conjunto de portas, um conjunto alargado, posso dizer. E felizmente houve várias portas que se abriram. E muitas delas foram empresas com sede na Praia da Vitória. Ou seja, foram empresas com responsabilidade social, a que nós designámos de investidores sociais. Essas empresas posso dizer que deram em donativo, tanto financeiro como em espécie, aquilo que possibilitou que os preços dos bilhetes fossem reduzidos, como também possibilitasse 100 bilhetes gratuitos a alunos da nossa escola de secundário. Contactámos com todas as escolas da Ilha Terceira, com os conselhos executivos de todas as escolas da Ilha Terceira, contactámos com a Mobi Açores, penso que agora é assim, da EVT, não é? Exatamente. Que também é a nossa parceira, disponibilizámos 2 autocarros, de forma a que aquilo que tanta vez se diz que é preciso que os alunos venham à comunidade, que tenham outro tipo de experiências, outro tipo de vivências, possibilitámos isso às escolas da Ilha Terceira, que é poderem vir ter connosco, custo zero, tendo em conta que estes mecenas, maioritariamente com sede, empresas com sede na Praia da Vitória, conseguiram possibilitar esta oportunidade a estes alunos. Por outro lado, os parceiros sociais. E temos aqui um conjunto de parceiros sociais muito interessantes, a Associação Nacional de Intervenção Precoce também que tinha dito, mas também a Junta de Freguesia da Vila Nova, a Junta de Freguesia dos Biscoitos, Junta de Freguesia da Feteira e de Santa Cruz, que se juntaram, que se associaram ao projeto, e agora mais recentemente fomos contactados pela Federação da Associação de Pais dos Açores, que também percebeu que este congresso tem muito interesse para todos os pais em termos de intervenção que possam ter na comunidade educativa de cada uma das escolas. Daí que
Isto a juntar a 5 universidades parceiras, onde se incluía a de Las Palmas, a de Aveiro, a da Maia, a dos Açores, a de Cabo Verde e a da Maia, penso que ainda não tinha referido, fará com que realmente este congresso possa ser um momento e um evento marcante na vida de todos aqueles que presenteiam, como também até para os próprios oradores, esses 3 oradores que vêm visitar a região, e que com eles trazem família e amigos, o que também não deixa de ser interessante, e tudo aquilo que desenvolve aqui o tecido económico aqui da própria Praia da Vitória. Vão ficar aqui no Hotel Terezinha, que é nosso parceiro também, fazem refeições no Restaurante Pescador, que é nosso parceiro também. Quer dizer, tudo isso desenvolve e dá aqui uma dinâmica diferente até à Praia da Vitória neste âmbito, e que estamos muito contentes por contribuir com isso. E termino, de certa maneira, dizendo que também a próprio município da Praia da Vitória, com aquilo que apresentamos enquanto ideia em janeiro, tentou associar-se dentro daquilo que é as capacidades que nos demonstraram serem as possíveis para o momento e para o evento que estamos a promover. Associaram-se dessa forma também e permitiram com que pudéssemos realizar aqui, com muito gosto, na Praia da Vitória, no auditório de Ramo Grande, este evento. Daí que realmente estamos verdadeiramente entusiasmados para que possamos fazer deste um dia diferente na vida de todos. Dá para perceber que as expectativas estão muito boas para estes lados. Sérgio, ia-te pedir para fazeres um convite, mas antecipaste aquilo que eu ia pedir, portanto já reiteraste aqui o teu convite, não só às pessoas de uma forma geral, mas também aos profissionais da área, pelo interesse associado a este congresso. Portanto, esta foi a nossa conversa, o pontapé de saída aqui da apresentação do primeiro congresso Insular Olhar o Futuro, da Associação Olhar Point. Do Sérgio, em representação da Associação, esteve cá a dar-nos este pontapé de saída. Nós só temos a agradecer a disponibilidade por virem ao Rádio Clube e por também podermos ser parceiros deste evento. Portanto, não esquecer, Educação, Cérebro e Mente vão estar em análise de 30 de maio a 1 de junho. Sérgio, falta dizer mais alguma coisa? Ou... Da minha parte, aquilo que falta dizer, por acaso falta aí 2, é a tal questão do... que é a preocupação que temos que ter enquanto pessoas, enquanto organizações. E adiantar aqui 2 pontos que para mim são essenciais até na vida da instituição, que de certa maneira é uma instituição que nasceu e se desenvolveu na Praia da Vitória, que continua a querer permanecer na Praia da Vitória, e um dado interessante até no meio disto tudo é que neste momento somos a instituição não apenas da Ilha Terceira, mas dos Açores, que mais crianças têm inscritas em creche, mas também a instituição que mais crianças tem inscritas em Centro de Atividades Tempos Livres, e saber que nasceu na freguesia de Agualva, com uma primeira abertura de uma creche na freguesia da Vila Nova, com 4 crianças, e atingirmos hoje este número de famílias que nos confiam os seus filhos. Não estão a confiar mais nada, Claro. É que estão-nos a confiar os seus filhos. O tesouro lá de casa. Os seus filhos. E isso é demonstrativo que, obviamente, não é pelo nome Olhar Poente, mas sim pelas pessoas que lá trabalham diariamente. E quando nos dedicámos a organizar este congresso é porque tínhamos, de certa maneira, confiança de que o trabalho que continua a ser feito às 7h30 da manhã, às 7 da noite, por cada uma das auxiliares de serviços gerais, cada uma das ajudantes de educação, cada uma das educadoras, cada uma profissional e coordenadora de projetos que lá esteja, falo de coração, de paixão, de verdadeiramente sentido de pertença à causa e à missão que se dedicam. Portanto, isto longe daquele profissional que trabalha numa organização social, que trabalha pelo dinheiro. Não é, porque ganha-se pouquíssimo, infelizmente. As regalias não são assim nada diferente de todos os outros trabalhos. Agora, quem tem é porque tem realmente essa paixão, e dá-nos de certa maneira a confiança por, à distância, podemos estar focados a organizar um congresso, porque sabemos que na retaguarda as crianças continuam a ser acarinhadas e aprofundadas. E por isso é que a instituição teve 2 pontos que se dedicou no meio disto e que pretendeu também, de certa maneira, saber se era ou não o caminho que estava certo ou não. Um deles foi que recentemente fomos distinguidos com o selo protetor pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, enquanto pela primeira vez que foi distinguida uma instituição dos Açores, foi a Olhar Poente, através das suas práticas para garantir os direitos das crianças em todos os contextos das suas vidas, nomeadamente em contexto de creche e de Centro de Atividades de Tempos Livres. E um outro, muito recente mesmo, portanto nem a equipa sabe, não é? Mas que foi através da distinção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que houve
instituição dos Açores que foi também distinguida e felizmente foi também a Olhar Poente como uma instituição que valoriza o potencial do local de trabalho saudável. Ou seja, através de um júri, avaliaram as práticas que existem na instituição, práticas essas de gestão, de promoção do bem-estar e saúde no trabalho e que, de certa maneira, fomos distinguidos. E isso faz com que exista aqui 2 pontos, e há pouco, quando falámos do professor José Pacheco, tentamos totalmente adequar isso. Por um lado, é o foco em garantir os direitos das crianças e a sua proteção, o seu bem-estar, mas por outro lado não descurar aqueles que tanto cuidam deles e que tanta vez ficam quase marginalizados porque não conseguimos perceber que antes de entrarem ao trabalho também têm uma vida própria, também têm as suas famílias, os seus problemas e que queremos sempre um sorriso na cara. E com estas 2 frentes conseguimos realmente perceber que essa relação criada entre as crianças e os profissionais, envolvendo toda uma comunidade, é esta relação de proximidade, este círculo de confiança que tem que existir, é que faz, de certa maneira, o percurso possível para hoje darmos a cara numa organização de um congresso que pretendemos que seja verdadeiramente uma mais-valia, não só para a praia, não só para a ilha, mas tendo em conta também a chancela do alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que de certa maneira fez com que, e distinguiu que este congresso é realmente uma mais-valia, não só regional, mas também nacional. Não temos dúvidas nenhumas disso e obrigado pelas tuas palavras. Já agora congratular-vos também por serem a associação que são e por motivarem, não é? Porque com profissionais motivados realmente o ensino depois corre melhor, flui melhor, diria eu, não sendo profissional de todo nessa área. Sérgio Nascimento, mais uma vez, obrigado por teres estado no Rádio Clube, nos teres apresentado este congresso insular e nos teres falado mais uma vez da Associação Olhar Poente, que é sempre congratular vocês, é sempre importante. Sérgio, mais uma vez obrigado. Para quem nos ouve, esta foi a nossa conversa em torno daquele que será o primeiro congresso insular a olhar o futuro. Relembro que este congresso realiza-se de 30 de maio a 1 de junho no auditório do Ramo Grande e na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira. Entrevista.